Fala, galerinha! Beleza, meu povo? Então agora eu tô trazendo aqui para vocês a correção da prova da FUVEST, correção da prova da USP, meus amigos e minhas amigas. Uma prova muito boa, uma prova muito bem elaborada, uma prova que trouxe, na minha humilde opinião, uma diversidade muito grande de temas, e isso eu acho legal. Eu não gosto daquela prova que só cai em geografia física ou só cai em uma determinada parte da geografia. E aqui trouxe questões interessantes, teve um pouco de atualidades, teve cartografia, teve geografia física, então trouxe uma diversidade de temas legais, beleza? Então vale a pena fazer essa correção, pessoal. Vale a pena você acompanhar, mesmo você que não tenha feito a prova. Entende? Eu não fiz a prova, professor, eu tô em outras vibes. Mas é bom, pessoal, porque, a USP é uma boa referência, né? Convenhamos. Então é legal pra gente até analisar algumas possíveis tendências, entenderam? Beleza? Tô vendo que eu tô meio descabelado aqui, mas não faz mal, né? Não faz mal, vocês não ligam, então vamos para o que interessa, meu povo. Eu tô tomando por base aqui o modelo V, tá? Modelo V. Vou tomar a ordem aqui, vai ser o modelo V, joia, mas né, é só vocês procurarem, as questões são as mesmas, né, provavelmente muda ali apenas alguma ordem, alguma numeração. A primeira questão, elas vão aparecer aqui do lado, vocês já sabem. A primeira questão é uma questão de projeção cartográfica, pessoal. É uma tendência agora nas questões de cartografia. Nossa Federal do Paraná aqui também tem cobrado, tem exigido bastante projeções cartográficas. Então, ó, já é uma tendência para vocês, tá? Nós tínhamos 3 mapas, eu não coloquei os mapas aqui, senão ia ficar muito pequenas as letras, mas 3 mapas de 3 projeções. Projeção de Mercator, projeção de Peters e projeção de Robinson, tá? O que elas têm em comum? As 3 são projeções aí cilíndricas, meus amigos. Elas diferem um pouco nas suas propriedades, mas elas são projeções cilíndricas, tá? A projeção de Mercator é conforme, mantém as formas. A de Peters, ela é equivalente, mantém as áreas, né? A proporcionalidade aí. E a projeção de Robinson, ela é afilática, ela distorce ali um pouquinho de tudo. E aí eu acabei meio que já dando a resposta para vocês. Primeira coisa básica de projeção cartográfica, pessoal. Projeção cartográfica é quando você pega o 3D, você pega a realidade que está em 3 dimensões e você tenta transformá-la em algo 2D, em algo bidimensional, plano. Então eu sempre digo assim, o que é uma projeção cartográfica? É o tridimensional, o 3D, sendo transformado em algo bidimensional, 2D, num plano, no mapa, aí na sua folha de papel. E aí qual é a manha? Não tem como fazer esse processo de maneira 100% perfeita. Não tem como fazer isso, sempre vai ter distorção. Como é que você vai pegar o 3D, você vai pegar o Himalaia e vai colocar o Himalaia em 2D, plano, numa folha de papel? É claro que não vai estar representada a realidade de maneira fiel, vai ter distorção. Às vezes distorce mais a área, às vezes a proporcionalidade, é aí que se usam as propriedades das projeções, mas sempre resta alguma distorção. Não existe o mapa perfeito. Não existe o mapa perfeito. Por isso que a resposta que vocês deveriam marcar, pessoal, era lá a nossa letrinha B de boteco. As 3 projeções apresentam distorções, uma vez que a Terra tem forma aproximada de um geóide e sua projeção num plano ficará distorcida, beleza? Então, sem problema nenhum, até daria ali para confundir um pouco a letra E, né? Todas as projeções apresentam distorções, uma vez que o formato da Terra não era conhecido até o século XX. Não, gente. Nada a ver, nada a ver. Então, resposta certa, letra B de boteco. Boa questão, boa sacada aí, né, do exercício, fechou? Próxima questãozinha, uma questãozinha muito boa, tá aparecendo aí pra vocês, uma questãozinha que eu levantava, eu tirei o textão, né, vou até comentar o textão aqui, falava da Sudã.
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Já viram falar da Sudam? Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, implantada lá durante o governo militar brasileiro em 1966. A ditadura militar do Brasil, ela tem muita relação com a Amazônia, tá? A Amazônia era vista como uma região isolada, uma região abandonada. Durante a ditadura militar, existia até um lema para a Amazônia: integrar para não entregar. Integrar a Amazônia ao resto do Brasil para não entregá-la a alguma potência internacional, a alguma potência estrangeira que pudesse ocupar aí a nossa bela Amazônia. Então a ditadura, ela fez uma série de projetos, galera, de ocupação, de desenvolvimento, de aproveitamento e de exploração da Amazônia. Então você tem, em 66, a Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, em 67, a Zona Franca de Manaus, vai ter depois a Transamazônica, entre tantos outros projetos, que você, sim, pode relacionar com desmatamento, sim, pode relacionar com expansão de fronteira agrícola, a questão da soja, a tão polêmica expansão da fronteira agrícola brasileira lá para a Amazônia, até porque durante a ditadura militar existia até um incentivo para o aproveitamento do potencial agrícola ali da região. Por isso que eu vou ali direto pro comando da questão. Assinale a alternativa que apresenta a combinação correta entre o período que se refere o texto e as implicações territoriais e sociais observadas nas áreas onde a política de incentivos fiscais entrou em operação. Então, é o que eu falei, os incentivos que existiam para a ocupação e para a exploração da região, e também, claro, para o aproveitamento do potencial agrícola. Então, é ditadura militar? Ditadura militar, né? Então você ali já ia para a letra D. E implicações sociais: aumento dos conflitos violentos no campo. Sim, galera, população indígena muito prejudicada nesses projetos aí da ditadura, pessoal. Então envolve também esse aumento dos conflitos violentos no campo. Então a resposta certa, letra D. De dinossauro, pessoal. Fechou? Na boa? Ai, muito boa essa questão, hein? Próximo exercício chegando para vocês, e nesse tinha até mapa de novo, pessoal. Observe o mapa com dados de 2020. Então tem ali alguns países representados, né? E aí o teu cérebro já tinha que começar a pipocar. Quem que tá ali representado? Kuwait, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Líbia, Venezuela, Nigéria, Argélia, Emirados Árabes. Galera, os bambambam do petróleo, gente. Tomara que vocês tenham tido essa sacada. Os bambambam do petróleo. Os cara, as minas do petróleo. Aí a pergunta vem: os países destacados em amarelo no mapa referem-se aos países da OPEP. Resposta certa, letra D. De dinossauro novamente. Aos países da OPEP. Ai, professor, eu tenho que decorar, tal. Não decora. Nem perca o seu tempo, tá? Nem perca o seu tempo para ficar decorando, pessoal. Países da OPEP, até porque sempre muda, para vocês terem uma ideia. O Equador, até pouco tempo atrás, aí pertencia à OPEP, tá? Entra, sai, entra e sai, entra e sai. A própria Indonésia também fica num entra e sai danado. Mas é legal para você ter uma ideia, né? Países que ali estão representados, gente, dá para entender que são os bambambam do petróleo. Irã, Arábia Saudita, Kuwait, principalmente a galera do Oriente Médio e a Venezuela, né? Que, de acordo com os especialistas, tem Venezuela, a maior reserva de petróleo do mundo, beleza? A Arábia Saudita é a maior exportadora de petróleo do nosso planeta, beleza? Então, a resposta certa, letra D, os países da OPEP, joia? Próxima questão chegando, uma questão de geografia física, de geologia, falando ali de um terremoto ocorrido no estado da Bahia. Tem essa lenda, o Brasil tá no centro da placa sul-americana, então aqui não tem terremoto. Tem, gente! É que assim, no Brasil a gente não tem esse choque direto de placas tectônicas aqui, essa convergência direta de placas tectônicas no nosso território.
mas nós sofremos sim outros tipos, digamos assim, de abalos que são caracterizados como terremotos, beleza? São mais fracos, mas são terremotos, meus amigos. Então rolou um terremoto na Bahia, no dia 30/8/2020, com magnitude de 4,6 na escala Richter, atingindo cidades ali do Vale do Jiquiriçá e do Recôncavo Baiano. Sobre terremotos em geral e sobre este especificamente brasileiro, é correto afirmar: o Brasil tem terremotos, por exemplo, que são reflexo de um terremoto maior que acontece nos Andes. Então a gente sofre a propagação de terremotos que acontecem nos Andes. Não é o caso desse, porque esse está no Nordeste, então a distância é muito grande. Regiões ali do Acre, da Amazônia, por exemplo, sentem mais esses terremotos que são fruto de propagação de um terremoto que aconteceu lá na Cordilheira dos Andes. Rola o terremoto nos Andes, bam! Ali regiões do Brasil sentem a propagação. E o Brasil também tem terremotos causados por falhamentos, principalmente no Nordeste. O Nordeste é uma região brasileira de bastante ativação tectônica, fruto de pressões, né, que a crosta, que as rochas exercem, e nessas regiões de falhamento a gente pode ter, ok? Abalos, a gente pode ter tremores, beleza? E é o que aconteceu aí, joia? E será que tem falhamento em algum lugar aí, meus amigos? Ai, eu vi falha ali na letra E, vi na letra B. Então, pera aí, olha a letra B. São gerados em razão da presença de falhas geológicas e seu estudo traz conhecimento da geologia do território brasileiro. Gostei muito da B. E eu vi falhas também na E. São gerados pela abertura de falhas, importante para o conhecimento do núcleo do planeta Terra explorado na região. Olha, pessoal, assim, a gente tá um pouco longe de conhecer bem a fundo, assim, o núcleo da Terra, até porque é meio longe, assim, né? Então, existem estudos, tal, mas não é por meio dessas falhas, assim, que a gente vai olhar, oi, núcleo, você tá aí. Não é bem assim, gente, tá? Então, resposta certa, a letra B. Ora, letra B, letra D, pra tudo quanto é lado. Nesse caso, letra B de boteco. São gerados em razão da presença de falhas geológicas e seu estudo traz conhecimento de geologia do território brasileiro. Letra B, gostei da questão. Ok? Próximo teste. Teste bom também, galera. Tirei também o texto, para não ficar muito pequenininho aí na tela, mas o texto está falando dos Estados Unidos, de dois períodos nos Estados Unidos, século XIX, século XX, dois eventos, né, geográficos, digamos assim, duas dinâmicas geográficas, século XIX e século XX, que o texto ali vai trabalhar. Então eu vou resumir o texto aqui para vocês, né? O evento do século XIX, diz o texto que é uma expansão geográfica absoluta, então uma expansão dos Estados Unidos, territorial. E o evento, a dinâmica do século XX, é uma renovação urbana, que acontece em cidades aí, um processo muito polêmico, diga-se de passagem, tem episódio desse processo lá no nosso podcast, beleza? Tem episódio desse processo lá, tá bom? E agora diz eu vou falar já sobre o que é esse episódio, que eu não quero dar a resposta já, tá? Diz assim o comando. O excerto relaciona a dinâmica geográfica dos Estados Unidos no século XIX a do final do século XX. As imagens correspondentes a cada um dos momentos apresentados pelo excerto são identificadas em... Então, olha só, galera. Essa expansão geográfica do século XIX é a marcha para o oeste, né, essa expansão territorial aí dos Estados Unidos. E assim, não só de território norte-americano, mas o século XIX, né, pessoal?
com toda a doutrina Monroe, né? Também foi uma expansão de influência muito grande dos Estados Unidos sobre a América como um todo, né? Toda a questão lá do Big Stick, do grande porrete. Então é uma questão bem interdisciplinar. Gostei, pessoal. Então, assim, o evento, a dinâmica do século XIX, claro, marcha para o oeste. E a dinâmica do século XX, a gente vai chamar de gentrificação, que é essa revitalização de áreas centrais. O exemplo ali usado é a cidade de Chicago, tá? Um processo polêmico, tá? Quer se aprofundar no processo de gentrificação, num processo que dá uma maquiada ali na cidade, torna ela mais agradável aos olhos. Mas muitas vezes, no caso do Brasil, principalmente, os problemas reais acabam não sendo resolvidos. Tem episódio lá no nosso podcast, Professor Jairzão, o que é gentrificação. Tá lá, muito legal. Vale a pena você dar uma escutada nele, tá? Resposta certa, então, letra A de Iron Maiden, pessoal. Letra A, né, o evento do século XIX marcha para o oeste, e o século XX ali, a revitalização das áreas centrais, toda a questão aí da gentrificação, pessoal. Beleza? Na boa, na paz. Chicago é uma cidade bonita, hein, pessoal? Chicago é uma cidade bonita, hein, gente? Chicago é uma cidade bonita. Região de Nova York passou por gentrificação também, gente, tá? Brasil sofre com isso. Em Chicago, tá lá o exemplo para as senhoras e para os senhores. Gente, beleza? Vamos ver agora a próxima questão. Uma questãozinha, gente. Boa, hein? Boa. Tem ali uma figura, né? De 0 a 100%, e seria ali um processo de urbanização, né? Uma linha de urbanização. Desde a cidade política, passando por uma cidade comercial, né? Ali a passagem do agrário para o urbano, uma cidade industrial. Aí tem um processo de subordinação completa do agrário ao urbano e uma zona crítica, né? Até chegar ali no 100%. E aí vem o comando. O esquema apresenta a linha de urbanização da sociedade, que vai de 0 a 100%. Considerando os referenciais trazidos no esquema, fazem parte do contexto identificado na chamada zona crítica. Então, assim, aí a gente tem que começar a analisar, pessoal. Começa a analisar. Essa zona crítica, próxima ali já dos 100%, né, de urbanização, digamos assim, então a gente já vai estar trabalhando com um período mais atual, tá? Mesmo que muitos países europeus já vivenciem a urbanização e tenham vivenciado a urbanização desde lá de primeira, segunda revolução industrial, né? Quando a gente trabalha com essa zona crítica, uma subordinação completa do agrário ao urbano, então a gente já pensa num período mais atual, né? De uma elevada urbanização. E aí, o que se encaixa melhor ali, na minha opinião, seria a letra C, né? Essa questão do neoliberalismo, né? A partir ali da década de 70, elevada urbanização, crise hipotecária de 2008. Como que a gente poderia relacionar isso, né, pessoal? A crise de 2008, já cobrada também na prova da Unicamp, toda aquela questão do excesso de crédito, e foi uma crise muito ligada às áreas urbanas, né? E a partir do momento que você tem uma subordinação completa do agrário ao urbano, a crise, ela muitas vezes fica mais fácil de ocorrer. Você não tem ali um plano B, digamos assim, agrário, para amenizar até essa crise. Então, o que se encaixaria melhor, na minha opinião, seria a letra C, tá? Algo mais atual, um neoliberalismo ali a partir da década de 70, né? Toda a questão de abertura comercial, toda a questão de privatizações, a elevada urbanização, e dá também para relacionar aí com a crise hipotecária de 2008, beleza? Então, resposta certa, letra C. Próxima questão, gente. Essa galera... Os meus alunos, eles devem ter enjoado
de quantas vezes eu falei desse acordo do Mercosul com a União Europeia, esse acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, né? Um acordo aí gigantesco, pessoal, e que tem um entrave, esse acordo tem um entrave. E ó, de novo, tem um episódio no nosso podcast só falando desse acordo e inclusive falando do entrave, o porquê que esse acordo ainda não foi para prática, porquê que a gente ainda não está vendo ele acontecer. Então eu vou ler o enunciado. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia está sendo discutido há cerca de 20 anos e prevê, entre outros elementos, a redução progressiva das tarifas de exportação entre os blocos. Né, o Brasil mandando commodities, né, e a União Europeia mandando máquinas, né, produtos aí mais industrializados, né? O Brasil, que é um grande exportador de produtos de origem agrícola para o mercado europeu, teria redução tarifária para exportação de produtos como carnes, açúcar, etanol, é o que eu acabei de falar, beleza? Para a ratificação do acordo, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que manifesta a importância do compromisso dos países do Mercosul com a implementação do Acordo de Paris. Meu Deus, gente, é exatamente o que a gente falou. A relutância em ratificar o acordo entre Mercosul e União Europeia por parte de alguns países da União Europeia em 2020, muito igual, gente, deveu-se, entre outros fatores. Galera, eu falei exatamente isso. O desmatamento da Amazônia, as queimadas, estão se tornando um entrave para a concretização desse acordo. E eu até falei em aula pra galera, falei em aula pra galera do Marista, falei em aula pra galera do Elite. Falei, mano, os acordos de hoje, comerciais, eles prevêem compromissos ambientais. No caso do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, são as metas ali do Acordo de Paris, beleza? E o Brasil, ele não tá cumprindo o nosso desmatamento, as queimadas aí. Tá feio o negócio, pessoal. Tá feio o negócio. Então, esse é o entrave, essa é a relutância. Por isso que a resposta certa seria lá a letra E, aos graves problemas ambientais no Brasil, tais como desmatamento e queimadas, pessoal. Tá? As outras questões ali, sem muita relação, tá? A USP foi até bondosa ali, né, em colocar o significado de algumas siglas ali, né? OMC, o PRONAF, os sistemas agroflorestais. Mas o entrave, a relutância se dá devido a questões ligadas ao desmatamento, às queimadas, à expansão da fronteira agrícola, à mineração, beleza? Então, ficar esperto com isso e quer se aprofundar? Chega lá no podcast, pessoal. Joinha? Na boa? Próxima questão, meus amigos, uma questão de aquífero. O texto falava do aquífero Guarani. Tá? Aquífero Guarani, abrangendo aí 4 países da América do Sul, 8 estados brasileiros, com mais de 40... Cara, é muita água, gente, é muita água. São milhões e milhões de litros da água, se eu não me engano ali, mais de 40 milhões de litros da água. É uma coisa monumental, galera, joia, de litros da água, é muito mais, passa dos milhões aqui agora, que falhou a memória, mas é uma quantidade monumental de água, pessoal, beleza? Nós temos um outro aquífero agora famoso no Brasil, que é o Alter do Chão, lá na bacia amazônica, né? Também um aquífero com uma quantidade ainda maior de água do que o aquífero Guarani, pessoal, tá? O aquífero Guarani, agora, se não me falha a memória, são mais de 40 trilhões de litros d'água, pessoal, se não me falha a memória, sabe? Mais de 40 trilhões de litros d'água. É coisa pra caraca, né, mano? É coisa pra caraca, joia? Agora vamos chegar no comando da questão. Sobre os aquíferos e os seus usos para atividades humanas, é correto afirmar. Essa eu vou ler inteira. Venham comigo, tenham paciência, venham comigo. Ocorrem informações geológicas que contêm água em quantidades significativas, que se movimentam no seu interior. Sim, porque tem que ter infiltração da água, né, pessoal, para formar o aquífero. E no interior ali da rocha também há uma certa movimentação. Permitindo o seu uso para abastecimento público e instâncias turísticas de águas minerais e termais.
Mas será que já tá certo? Eu não vi nada de errado, pessoal. Tipo, por exemplo, o halter do chão. Em Manaus já se aproveita o halter do chão, né? Esse aquífero brasileiro gigante, enorme, colossal. B. Nada de errado na A, tá? Vamos ver a B. Consistem em reservatórios de águas superficiais. Aí já tá errado. É água subterrânea, beleza? C. Os aquíferos apresentam volume de águas de grandes proporções. Contudo, os custos de bombeamento e tratamento inviabilizam sua utilização e seus usos. Errado. Já se usa o aquífero Guarani, já se usa o halter do chão, o aquífero Guarani, é usado ali no estado de São Paulo. D, de dado. Os aquíferos são formados pela ação dos ventos. Não! E, os aquíferos estão em profundidade que impossibilitam seu uso para atividades humanas. Também errada, gente. Lá de cara, já vi que era a letra A, tá? De cara, resposta certa, letra A. Toda a infiltração da água, pessoal, tá? Que ainda ocorre, nas áreas de recarga desses aquíferos, mesmo que eles sejam muito antigos, né? Ainda existem as chamadas áreas de recarga, por onde ainda infiltra água para abastecimento desses aquíferos aí. Beleza? Na boa? Galera, o vídeo travou na última questão! Ai, caceta! Então eu gravei aqui um vídeo apenas da questão do Everest. Ela é especial, né? Ela é especial. Travou-se o vídeo ali. Joia, então eu vou... vai ter um videozinho aí específico para esta questãozinha. Joia? Diz assim... O Monte Everest é o pico mais elevado do planeta, localizado na Cordilheira do Himalaia, na fronteira da China e Nepal, com 8.848 metros de altitude, tá? É alto negócio. Tem lá a estação meteorológica, né? 5 estações meteorológicas que registra dados valiosos para a climatologia. Esse projeto foi liderado pelo Dr. Paul Andrew Masklich, geógrafo e climatologista, cuja equipe projetou e treinou por meses para instalar a estação meteorológica em tal condição adversa em menos de 90 minutos. Bah! A dificuldade da instalação da estação na altitude citada deve-se. Galera, a treta da altitude é a seguinte, gente. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Muito frio. Quanto maior a altitude, menos oxigênio. Maior é a dificuldade de respirar. Tá bom? Então a resposta ali seria a letra C. A dificuldade envolve as temperaturas reduzidas e a baixa concentração de oxigênio aí nesta altitude, beleza? Então, resposta certa, letra C. E terminamos a correção da prova da FUVEST, pessoal. E espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, gente. Boa prova, hein? Boa prova, boa prova. Juízo, se cuidem. Falou!